Você já parou para pensar como, num tempo em que não existia nem perto das tecnologias que temos hoje, foram erguidas construções que parecem desafiar a lógica? Meu amigo, a Bíblia não é só um livro de histórias. É um manual cheio de segredos arquitetônicos que deixam cientistas e arqueólogos de boca aberta até hoje. Estamos falando de obras gigantescas, feitas com ferramentas rudimentares, sem máquinas, sem eletricidade, e mesmo assim com detalhes que fariam engenheiros modernos coçarem a cabeça. Isso não é coincidência. É algo que atravessa séculos. Uma mistura de fé, técnica ancestral e mistério. E o mais incrível, muitas dessas construções não apenas existiram, mas mudaram o rumo da história, simbolizando poder, proteção e a conexão direta do homem com o divino. Se você acha que já viu tudo sobre construções antigas, prepare-se para entrar em um mundo onde a ciência ainda busca respostas e a Bíblia tem as perguntas. E aí, comenta aqui. Se você acredita nessas histórias, manda um glória a Deus para mostrar que está ligado nessa força ancestral. Imagina só, uma torre tão alta que queria tocar o céu. A Torre de Babel não é só um monumento à ambição humana. É um quebra-cabeça que desafia a engenharia antiga. Como que um povo sem guindastes ou tecnologia moderna conseguiu levantar uma estrutura colossal que, segundo estudiosos, poderia ter centenas de metros de altura? E o que dizer do propósito? Não era só impressionar, era uma declaração de poder, uma tentativa de unir as pessoas num só idioma, numa só cultura, uma construção para unificar a humanidade, mas que no fim causou o efeito contrário, a dispersão dos povos. Cientistas até hoje tentam entender os materiais usados, as técnicas e como resolveram problemas estruturais, sem saber o que sabem hoje. Será que essa torre foi só um prédio? Ou um símbolo de algo maior, uma lição de humildade que veio do céu? E se o ser humano já alcançava feitos assim, imagina o que foi erguido depois, quando a fé e a sabedoria se uniram para criar um templo que virou referência para o mundo inteiro? Fica ligado que a próxima construção vai te surpreender. Sei, essa história te impactou. Comenta aí amém, para reconhecer que tem mais mistério nessa construção do que se imagina. Se a Torre de Babel já era um enigma, o Templo de Salomão é a obra-prima que elevou a arquitetura bíblica a um patamar lendário. Construído com pedras cortadas e materiais raríssimos, tudo organizado com uma precisão que faria qualquer engenheiro de hoje ficar com inveja. Dizem que seu interior era tão magnífico que parecia tocar o divino, cheio do ouro, cedro do Líbano, e detalhes que até hoje deixam arqueólogos intrigados. Mas não era só luxo. O templo simbolizava a presença de Deus entre o povo, um ponto de conexão espiritual e política. Como é que eles conseguiram erguer tudo isso com tanta perfeição, sem nenhuma tecnologia moderna? A engenharia ali parecia tão avançada que desafia a compreensão histórica. E se você acha que essa construção é o ápice, espere para conhecer a Arca de Noé, uma embarcação que desafia não só a física, mas o próprio conceito de sobrevivência. Curtiu? Então deixa seu glória a Deus aqui nos comentários e bora para a próxima. Imagine construir uma embarcação gigante o suficiente para salvar toda a vida da Terra do dilúvio mais devastador que já se ouviu falar. A Arca de Noé não é só um barco, é uma maravilha de engenharia antiga que deixa qualquer um perplexo, com dimensões imensas, menos cerca de 135 metros de comprimento, quase o tamanho de um campo de futebol, e feita de madeira de gofre. Sua estrutura precisava ser sólida, estanque e capaz de aguentar tempestades de proporções épicas. Como Noé, um homem comum conseguiu erguer essa embarcação sem máquinas, cálculos avançados ou ferramentas sofisticadas? E mais, como acomodar toda a diversidade de espécies, garantir alimentação e ventilação dentro dela?
E engenheiros até hoje debatem essas questões, sem respostas definitivas. É um exemplo claro de como a fé e o conhecimento antigo caminharam juntos para realizar o impossível. O que foi construído em terra firme que também tinha um papel fundamental para proteger um povo inteiro. Fica aqui o suspense. Vem aí, os muros que caíram com um som que ecoa até hoje. Se ficou impressionado, solta um aleluia nos comentários e já prepara o coração. Jericó não era uma cidade qualquer. Seus muros eram imensos, resistentes, feitos para proteger um povo e desafiar qualquer inimigo. Construídos com técnicas que surpreendem pela época, essas muralhas tinham espessura e altura suficientes para tornar a cidade praticamente impenetrável. O mais curioso não foi só a força das pedras que derrubou esses muros, mas a fé e a estratégia dos israelitas, segundo a Bíblia, que marcharam em volta dela até que, no momento certo, muros caíram com um estrondo que virou história. Cientistas e arqueólogos estudam até hoje como essas construções resistiram tanto tempo e quais técnicas foram usadas para sua manutenção. A lição vai além da engenharia. É sobre como uma construção pode ser também um símbolo de esperança, fé e transformação. E se essa força de pedra e fé já parece incrível, imagina os palácios e jardins que reis bíblicos levantaram para mostrar seu poder e luxo. Construções que ultrapassam o simples concreto e entram no mundo da ostentação divina. Segura essa, que a próxima parte é pura majestade. Sei, tem fé, Spencer. Comenta aqui que Deus seja louvado e se prepara, porque vem coisa pesada aí. Quando falamos de poder, poucos reis conseguem competir com Nabucodonosor, que ergueu palácios dignos de um deus e jardins que parecem saídos de um sonho. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, menos uma das 7 maravilhas do mundo antigo, são atribuídos a ele, e sua construção é um verdadeiro enigma. Como manter um jardim exuberante no meio do deserto? Sistemas hidráulicos avançados, arquitetura inovadora e muita riqueza para impressionar aliados e inimigos. Essas construções não eram apenas para ostentar, mas para mostrar a conexão do rei com o divino, seu domínio sobre a natureza e a civilização. Cientistas modernos ainda estudam como essa obra-prima foi mantida viva por tanto tempo, desafiando o clima e a geografia. E se Nabucodonosor já mostrava toda essa grandiosidade, o próximo tema volta para algo muito mais sagrado, um projeto divino e portátil que acompanhou o povo em sua jornada. O tabernáculo. Curtiu essa viagem? Então diga, louvado seja Deus e prepara-se, porque o sagrado vai invadir a próxima parte. No meio do deserto, o povo de Israel carregava mais que suas bagagens. Carregava um símbolo vivo da presença de Deus, o tabernáculo. Das grandiosas construções fixas, esse templo portátil era uma obra-prima de design e significado, feito para ser desmontado e montado conforme a caminhada. Cada detalhe, da cortina dourada aos materiais usados, tinha um propósito sagrado, refletindo a ordem divina e a conexão entre o céu e a terra. Engenheiros da época tiveram que equilibrar mobilidade, proteção e santidade numa única estrutura, que funcionava como centro espiritual e administrativo. Para a ciência, o tabernáculo é um exemplo fascinante de como arquitetura e fé caminharam juntas, criando algo único que resistiu ao tempo e às adversidades. E se você pensa que as construções bíblicas são só pedra e madeira, é para conhecer os sistemas de água e aquedutos que deram vida e sustentação a essas cidades antigas. É a engenharia da água, um segredo guardado a 7 chaves. Se isso te tocou, comenta bendito seja Deus e segue firme, que a próxima parte está chegando. Água, fonte de vida, riqueza e poder nas terras antigas.
onde o sol castigava impiedoso. A engenharia hidráulica era uma questão de sobrevivência menos, e a Bíblia não deixa dúvida sobre isso. Aquedutos e sistemas de canalização incríveis foram construídos para levar água a cidades inteiras, jardins e plantações. Sem essa água, nenhuma construção resistiria ao tempo. O que surpreende os cientistas é como esses sistemas eram sofisticados, usando gravidade, materiais resistentes e planejamento detalhado. Tudo sem a tecnologia que hoje damos como certa. Esses projetos garantiam não só o abastecimento, mas também a limpeza e o ritual sagrado, essencial para a vida do povo. É a prova de que, mesmo na antiguidade, a combinação de fé e conhecimento criava obras de engenharia avançadas e duradouras. E falando em proteção, é impossível não lembrar das cidades fortificadas, verdadeiros bastiões que protegiam o povo e suas riquezas. Segura essa para a próxima parte. Se a água é mesmo um presente divino, comenta Águas de Deus aqui e fica ligado. Em tempos antigos, proteger a cidade não era luxo, era questão de vida ou morte. As cidades fortificadas da Bíblia eram verdadeiros colossos, com muros, grossos torres de vigia e portões imponentes, construídas para resistir a invasores. Essas fortalezas combinavam estratégia militar com engenharia avançada, usando materiais locais e técnicas que maximizavam a defesa. Arqueólogos ainda se impressionam com a resistência dessas construções, que sobreviveram séculos e histórias sangrentas. Mas mais do que pedras, essas fortalezas eram um símbolo de esperança e fé, menos a certeza de que, mesmo diante da ameaça, o povo estava protegido pela mão divina e pela sabedoria dos construtores. E para fechar essa jornada, nada melhor que refletir sobre o que tudo isso nos ensina, a união da fé e da ciência, em um legado que atravessa gerações. Se essa história te fortalece, comenta a fortaleza do Senhor e se prepara para o grande finale. Se tem uma coisa que essas construções bíblicas deixam claro, é que por trás de cada pedra, há mais do que técnica, menos há um propósito divino que ultrapassa a compreensão humana. Cientistas tentam explicar as dimensões, as técnicas, os materiais usados, mas no fim das contas, é a fé que sustenta esses milagres antigos. Esses monumentos são provas vivas de que o homem, quando guiado pela crença, é capaz de realizar o impossível. Eles são também um convite para que a gente reflita qual é a construção que estamos erguendo hoje na nossa vida. Será que temos a mesma firmeza, a mesma conexão com o divino, que fez essas obras resistirem ao tempo? A ciência dá respostas, a Bíblia oferece a visão, e a combinação das duas é o que faz a história seguir adiante, cheia de mistérios, fé, esperança. Se essa reflexão mexeu contigo, comenta amém e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas descubram esse legado incrível.